Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus é Emmanuel. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu lar, a sua família. Se ainda não é inscrito em nosso canal, tem um botãozinho logo abaixo, inscrever-se, e fazendo isso você vai estar nos ajudando. Convido você também que, se você gostar desse vídeo e acompanhar até o final, compartilhe com as pessoas que você ama e vamos juntos semear a palavra do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a igreja verdadeira. Na verdade, são 3 estudos. Esse aqui é o primeiro estudo que nós iremos fazer e na sequência depois vai vir mais 2 estudos. Convido você a abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12, e o verso é o verso 17. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: 12, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Nós temos que entender aqui um pouco que o Apocalipse ele tem alguns simbolismos, como por exemplo, irou-se o dragão, né? Quem é aqui o dragão? Quando nós vamos no capítulo 12, aí, no verso 9, nós vamos descobrir quem é o dragão. 12, verso 9 diz assim: E foi expulso o grande dragão, você percebe? A antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então aqui, o dragão aqui, que irou-se contra a mulher, é Satanás. Então Satanás irou-se contra a mulher. E quem é a mulher então na profecia? Convido você aí no livro de Efésios, para nós descobrirmos quem é então a mulher. Efésios capítulo 5, e o verso é o verso 24, o 25 e o 32. Vamos descobrir quem é a mulher. Quando nós pegamos o capítulo 5, o verso 24, nos diz assim: Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. O verso 25 diz assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O verso 32 diz assim: Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Você percebe que Paulo aqui faz uma analogia ao casamento, esposo e esposa. Mas só que no finalzinho Paulo diz bem assim: olha, grande é este mistério, mas me refiro a Cristo e à igreja. Então Cristo é o esposo e a igreja a esposa. Você percebe então que mulher aqui na profecia é igreja. Então, irou-se Satanás contra a igreja. E qual é o motivo então da ira de Satanás? O próprio texto nos responde. A ira de Satanás é porque essa igreja, ela guarda os mandamentos de Deus. Olha só o que diz o texto. Apocalipse 12, voltando aí para o verso 17, 12, 17 diz assim, olha só: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus. Então, Satanás está irado contra uma igreja que guarda os mandamentos de Deus. E quais são os mandamentos de Deus? Nós temos lá no livro de Êxodo, capítulo 20, o segundo livro da Bíblia, do verso 3 ao verso 17, os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. Então, Satanás está irado contra essa igreja que guarda os mandamentos de Deus. Mas o texto segue dizendo o seguinte: essa igreja não só guarda os mandamentos de Deus, mas essa igreja tem o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? Quando você vai no livro de Apocalipse,
19 e o verso 10 tem a resposta, o que é o testemunho de Jesus. Olha só o que diz Apocalipse 19, verso 10. Nos diz assim: Prostei-me ante os seus pés para o adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, o que é o testemunho de Jesus? O espírito da profecia. Então, Satanás está irado contra a igreja que guarda os 10 mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o dom de profecia, o dom de profeta. Veja só o que diz a Bíblia Sagrada. 2 Crônicas 20, verso 20. 2 Crônicas 20, e o verso é o verso 20. Nos diz assim: olha só o que diz o capítulo 20 e o verso 20. Pela manhã cedo se levantou e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então perceba o seguinte: se nós crermos em Deus, estaremos seguros? Se crermos nos profetas, nós prosperaremos. Você entende então que Satanás sairá então contra essa igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus, que é o dom de profecia? Agora veja só, você conhece alguma igreja que tem essas duas características, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o dom de profecia, ou seja, o dom profético? Se você conhece, coloque aí nos comentários embaixo que igreja é essa. No próximo estudo, eu vou revelar para você que igreja é essa. Que Deus possa abençoar você. Convido você a fechar os olhos e fazer uma oração comigo. Amado Deus, amado Pai, obrigado pelo presente estudo da Tua Palavra. Fica conosco. Nos ajude não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.